Ney Carrasco esperou alguns segundos para entrar no ar, né? Essa época de programa mais curto, de comerciais de campanha eleitoral, é assim mesmo, viu, Ney? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo à nossa virada cultural no estúdio, né? No time do estúdio às sextas-feiras. E hoje você vem falar de um artista muito conhecido, talvez mais fora do que dentro do Brasil, mas que tem muita importância no mundo das artes plásticas, né, Ney? Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Vamos falar do Emanuel Araújo, que faleceu agora no dia 7 de setembro. E ontem, inclusive, as notícias sobre a morte dele começaram a ser veiculadas, mas infelizmente, né, como houve a morte da Rainha Elizabeth II, obviamente ela tomou o noticiário e se falou um pouco da morte do Emanuel. Mas é um grande artista brasileiro, né? Escultor, desenhista, ilustrador, figurinista, gravurista, cenógrafo, pintor. Depois, no fim da carreira, curador e museólogo, né? Ele é de Santo Amaro da Purificação. Tem uma curiosidade, né? Ele estudou na mesma classe do Caetano Veloso, né? Lá em Santo Amaro, né? Uma cidade pequenininha e que produziu tanta gente importante para a cultura brasileira. E ele foi, assim, um grande artista, como você falou, né? Ele fez a primeira exposição dele aqui em 59, né? Mas depois, né, estudou na Universidade Federal da Bahia, né? E foi premiado em 72 na terceira Bienal Gráfica de Florença, né, na Itália, né? Dirigiu o Museu de Arte da Bahia, né? E aí, entre 92 e 2002, em 10 anos, ele dirigiu a Pinacoteca de São Paulo, que é um dos principais espaços das artes visuais do Brasil, né? Ele dirigiu com muita competência até que em 2004, aí acho que ele deixa a grande obra dele enquanto museólogo, ele fundou o Museu Afro-Brasil, no Ibirapuera, né, que é um espaço todo dedicado à cultura afro-brasileira, né, a nossa cultura afrodescendente, que eu já falei aqui várias vezes, é um dos nossos maiores patrimônios culturais, né? Nenhum país do mundo tem vários países tiveram escravidão, mas nenhum país do mundo tem a diversidade cultural que o Brasil conseguiu cultivar e manter com essa mistura da cultura europeia, da cultura do negro que veio da África e dos índios que aqui estavam, né? Então é um grande orgulho para a gente essa cultura, e ele cria um espaço para a cultura afrodescendente que isso é único no Brasil também. Então nós vamos agradecer esse grande artista, esse grande homem que nos deixou aos 71 anos no dia 7 de setembro. Exatamente, deu aula em Nova York, né? Ele talvez tenha o nome menos conhecido do que as obras que ele deixou, né? Com certeza, isso acho que não há dúvida. Isso, claro, para quem não é das artes, né, Ney? Você, por exemplo, já conhecia muito sobre Emanuel Araújo. Uma figura importantíssima no mundo cultural, aqui no universo cultural brasileiro e mundial, como você disse, mas aqui no Brasil nós temos que assim, referenciar, né, figuras como ele. Mas nem foi tristeza no dia 7 de setembro, né? Muito nós já sabemos, né? Mas houve algumas alegrias também. A gente está com um pouquinho de dificuldade com o som do Ney Carrasco, né? Nós vamos voltar com o Ney por telefone, porque ainda tem um assunto muito importante para o Ney falar nesta sexta-feira aqui. O Ney que é um, confesso, viciado em rádio. Antes de trabalhar na CBN, né, de ser o nosso colunista aqui na Virada Cultural, no time do estúdio, o Ney ele sempre foi um ouvinte assíduo da rádio. Ele conhecia tudo que a CBN falava nos programas de esporte, no jornalismo, nos programas da rede que a gente acompanha em Campinas também, né, na região de Campinas. Aliás, tem muita gente que confunde, né? Às vezes ouve alguma coisa na rede, manda mensagem para Campinas que acaba não chegando nas pessoas. E o Ney, ele quer trazer também aqui na Virada Cultural a importância que o rádio teve na massificação da cultura. São várias situações, né? O Ney está voltando com imagem, deixa eu ver como é que ele está aqui. Bom, a gente vai refazer o contato com o Ney Carrasco. E o futebol, a música, a radionovela, né, que deu origem às novelas televisivas. Muitos artistas já ficaram famosos no rádio. Então o Ney Carrasco quer falar sobre os 100 anos da primeira transmissão
ocorrida lá na Rádio Sociedade da Bahia em 1922, rádio que já existia em muitos lugares, né, mas chegou no Brasil há exatamente... Opa, o Ney Carrasco tá ok? Ô Ney, o que eu dizia era o seguinte, sobre os 100 anos de rádio, já contei sua história, né, que você sempre foi um ouvinte assíduo aqui da CBN, e a gente pode dizer que muito da cultura brasileira, ela surgiu no rádio, né, se a gente falar da música, da novela, do futebol, o rádio, ele tem essa magia que faz as pessoas ficarem conhecidas mesmo sem terem imagem, né? Pois é, o rádio, ele é fabuloso, ele não há o que destrua o rádio, né? Quando a televisão chegou, muita gente achou que o rádio ia acabar e ele não morre nunca, né? Porque o rádio tem o espaço dele. E uma das magias dele é isso que você falou, exatamente o fato de não ter imagem, né? E a nossa primeira transmissão, né, foi uma fala do presidente Epitácio Pessoa, lá em 7 de setembro de 1922, né, quando se comemorava os 100 anos da independência, né, do Brasil, e a partir daí, né, surgiram as radioclubes, né, a Rádio Clube de Pernambuco, a PRA 8, aliás, é uma disputa, eles dizem que eles foram a primeira rádio, e o pessoal diz que não, que foi o outro time diz que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, que é a PRA 2, enfim, tem aquela briga, mas é o fato que naquele momento surgem as primeiras rádios, né, e elas vão sobreviver assim como clubes, né, até o início dos anos 30, porque em 31, né, no governo Getúlio Vargas, é criado aquele grande modelo que acho que deu a sobrevivência, né, e a qualidade da rádio e da televisão brasileiras, que é a permissão de se transmitir, né, por meio de patrocínio, né, ou seja, criou-se um sistema de financiamento para as transmissões radiofônicas e televisivas, né? E isso que tornou a rádio brasileira tão importante, né? E depois a televisão, que é herdeira dela, como você falou, né? O telejornalismo é herdeiro do radiojornalismo, a teledramaturgia, a nossa novela, ela tem sua origem na novela de rádio, né? E o rádio, antes da televisão, ele era o grande veículo de comunicação. Todos tinham a rádio, o seu rádio lá dentro de casa, né? E pela rádio recebiam todas as informações. Nós temos o histórico e o repórter Esso aí, do qual a CBN, como um todo, é uma herdeira, né? Porque o repórter Esso foi de grande importância para o radiojornalismo brasileiro, né? Enfim, eu queria homenagear, né? Depois desse 7 de setembro, dos 100 anos aí da rádio, né? Eu queria homenagear a rádio brasileira aqui por meio da CBN, né? De vocês, toda a equipe que faz, né, esse jornalismo maravilhoso nessa rádio também maravilhosa, né? Ela é uma grande herdeira de toda essa tradição do Brasil, né, da rádio brasileira, e faz isso com muita competência, né? E hoje você é parte dela, né? A gente tem o prazer de tê-lo na nossa equipe como titular do time do estúdio todas as sextas-feiras.